Olá, eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é o que é pensamento computacional. Vamos juntos! Está na BNCC. Nós temos que entender essas orientações a respeito de novas tecnologias, ou de tecnologia na escola, ou de tratamento de informação, ou de informações, enfim, novos suportes para o ensino e para a aprendizagem. A BNCC tem nas 10 principais competências orientações voltadas ao processo de pensamento computacional. No entanto, o pensamento computacional não requer obrigatoriamente a presença do computador ou do tablet ou do celular. Pelo contrário, pensamento computacional é uma teoria que se aplica na prática, um processo de ensino de aprendizagem, um processo de descoberta, de compreensão e de trabalho com conteúdos. Nós iremos ouvir muito sobre pensamento computacional nesses dias, durante todo esse ano, em congressos, em publicação de livros que estão chegando e muito diálogo entre os educadores. O pensamento computacional, é um processo que todos nós, professores, precisamos estar atento para estudar, para compreender e elaborar uma dinâmica para a aplicação dele em sala de aula. A primeira condição do pensamento computacional é a abstração. Existem 4 passos para que um professor, uma escola ou um grupo de estudantes ou de aprendizes possam aplicar o pensamento computacional nas suas práticas de aprendizagem. A primeira dessas condições é a abstração. O que é a abstração? Embora a palavra seja abstração, na verdade é uma filtragem, uma seleção dos conteúdos ou dos problemas com os quais eu vou trabalhar, de relevância para a aprendizagem. Então imaginem vocês que eu tenho um grupo de adolescentes no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, e esse grupo de adolescente precisa trabalhar com esse pensamento computacional e envolver isso nas práticas pedagógicas, nas práticas de ensino. Qual o primeiro ponto que nós precisamos observar? É a abstração. O aluno olha para um grupo de conteúdos, ele filtra, classifica os dados e aí ele vai buscar a resolução desses problemas. Por que isso é isso é importante? Porque muitas vezes nós perdemos infinitamente o tempo para tratar de coisas irrelevantes para a aprendizagem ou coisas que as crianças já estudaram. Eu sempre cito um exemplo que é estudar folhas, tipos de folhas e função de folhas. Desde o 5º ano as crianças estudam isso, então não requer lá no ensino médio um projeto mensal ou bimestral para se compreender tipos de folhas e a função das folhas. Portanto, é necessário que a criança desenvolva junto aos professores, aos coordenadores das escolas, um processo de abstração, ou seja, desconsideramos tudo isso e qual é o nosso foco. Então, no caso do meio ambiente, folha já estudamos, temos conhecimento suficiente, fotossíntese já temos conhecimento suficiente, poluição temos conhecimento suficiente, ou seja, vamos levantando todos os conteúdos que nós temos um mínimo de conhecimento. Esse processo já é aprendizagem. Então, ao invés de a gente fazer aquela contextualização que é lá dos anos 90 e que hoje a gente não faz mais em sala de aula, sobretudo a partir das orientações do David Ausubel, e não é para ficar desesperado, professor, contextualização é muito perigoso esse processo na sala de aula, porque quando o professor contextualiza um conteúdo, ele corre o risco de fazer um recorte e transferir para a criança o recorte como se fosse o todo. E não é. Então a gente faz um recorte para contextualizar, mas eu condiciono as crianças, os alunos, a pensar dentro daquele recorte. E às vezes ele pensa que aquele recorte é o todo daquela situação, quando na verdade o todo ele não estudou. Isso, por exemplo, acontece com o tema escravidão. Trabalhar com a escravidão no Brasil é um recorte, porque a escravidão tem nuances em todos os lugares do mundo, no passado, no presente e no futuro. Portanto,
quando a gente vai trabalhar com pensamento computacional, essa é uma dinâmica muito importante. Reunir com o aluno, mas ao invés de eu fazer a contextualização, eu vou fazer a abstração. Tudo o que nós já sabemos e que a gente tem informações mínimas ou prévias, nós desconsideramos para que seja elucidado ali o problema master, o problema principal. Exemplo, a poluição nas cidades, ou a degradação do meio ambiente, ou a situação do meio ambiente na realidade brasileira. Lembrando que neste ano nós estamos comemorando, ou melhor, a Unesco declarou também o ano da proteção vegetal. E aí a gente tem que pensar na floresta, nas plantações, em todas essas situações. Então, continuando a explicação, quando a gente elucida o problema, a gente vê que ele é de maior grandeza. Como então salvar o ambiente, como então ter cuidado, como fazer essa questão do impacto ser percebido pela população. Aí nós temos tudo o que é secundário colocado de lado, e para isso que serve a abstração, e temos o problema principal. Como diminuir o impacto naquele ambiente onde nós estamos inseridos. Como resgatar uma área degradada, como despoluir um rio que passa na nossa comunidade. Então, fez esse processo, nós vamos para a segunda etapa do processo de pensamento computacional. Construção de orientações claras para a resolução desse problema. E aí veja que processo interessante. Ao invés da gente fazer uma série de outras situações pedagógicas que nós já estamos acostumados a fazer, levantou que há um rio degradado, que há uma área degradada, um rio poluído, uma situação qualquer, nós já partimos para soluções. A gente vai elencar um conjunto de situações que a gente pode operacionalizar para aquilo acontecer. Só que temos que lembrar que o aluno de hoje ele quer ser protagonista. O aluno de hoje quer trabalhar com temas polêmicos e quer ser protagonista da ação social, da mudança social. Isso significa dizer que, na hora da construção dessas soluções, o aluno quer ser protagonista daquelas soluções. E quando ele não é o protagonista, ele quer ser o protagonista da cobrança ou da busca por aquelas soluções. Então, lá os alunos vão elencar soluções que o poder público pode buscar, soluções que pode operacionalizar, soluções que a comunidade pode operacionalizar, soluções que os alunos podem operacionalizar e soluções que o grupo todo pode operacionalizar. E isso é pensamento, é raciocínio lógico, é pensamento crítico. Quando o grupo de alunos apontam soluções que eles podem cobrar do poder público, como que nós chegaremos ao poder público? Vem aí a ação. Para chegar, eu preciso marcar reunião, preciso marcar debate, eu preciso chamar pessoas, preciso ir até essas pessoas e apresentar um conjunto de soluções. Quando eu crio soluções para a minha comunidade, o aluno precisa se envolver com pais, com a comunidade, com pessoas que fazem parte daquele contexto. E quando eles descobrem e apontam soluções que eles próprios podem executar, eles também se comprometem com isso. Então, todo esse movimento é conteúdo, é aprendizado e é pensamento computacional, que começa na abstração, na sequência ele vai para essa questão da construção do algoritmo, como no computador. O algoritmo é um conjunto de regras numéricas, inclusive, que vai me levar a um determinado fim. No pensamento computacional na sala de aula é um conjunto de ações, de orientações que vai me levar a uma determinada solução. O terceiro passo é a decomposição. Olha que interessante. Primeiro o problema vem master, depois eu elenco um conjunto de soluções, aí agora vem a decomposição, que é a divisão desse problema complexo em pequenos problemas menores, mas só depois da visão do todo. Percebe a inversão daquilo que a gente usava nos anos 90, na sala de aula, com contextualização? A ideia do pensamento computacional é você começar do todo, do grande problema, do master, elenca um conjunto de soluções. Elencou um conjunto de soluções, agora sim, de olho no problema grande, no master, eu vou fazer a decomposição, que é a terceira etapa do pensamento computacional. Vou dividir esse grande problema em pequenos problemas, 3 pequenos problemas, 5 pequenos problemas. Por que eu faço essa divisão?
Porque eu preciso da avaliação a posteriori. Eu preciso saber por que não atingimos ou por que atingimos o resultado final. Se um daqueles pequenos problemas não for solucionado, a gente vai saber localizar com mais rapidez. E no todo é mais difícil. Então imagine que a gente tenha na comunidade uma área degradada que precisa ser recuperada. Isso precisa primeiro da retirada do excesso de lixo, muitas vezes da desocupação ilegal, do plantio e replantio de espécies nativas, e assim sucessivamente com ações e mais ações. Mas esses são problemas pequenos. O problema maior que precisa ser dividido em menores problemas. Porque a retirada de ocupação ilegal pode não ser feita por pais, pelas crianças e pela comunidade. Então é um problema que o poder público precisa resolver. Nós podemos cobrar, mas não podemos ir lá diretamente e arrancar uma ocupação ilegal. Mas reflorestar uma área, repovoar aquela área, pode ser feito pela comunidade. Então, o grande problema temos uma área degradada na nossa comunidade. Conjunto de soluções para todas as ações sociais, e aí divide em pequenos problemas. E aí a gente vai saber qual é a solução que é do poder público e, portanto, o problema do poder público. Qual a solução que é para a comunidade e, portanto, responsabilidade da comunidade. Dividiu-se em pequenos problemas. Se nós tivéssemos começado do pequeno problema, exemplo, como retirar as famílias daquela localidade, eu estaria entrando na seara do poder público. E aí as crianças, os alunos, as famílias ficam sem ação dentro desse projeto maior. E aí o terceiro, o quarto e não o último dos parâmetros do pensamento computacional é o reconhecimento de padrões. E isso é muito importante, porque daí agora vem o registro, vem a escrita, vem como nós atingimos esse resultado ou como nós não atingimos esse resultado. Quando nós vamos escrever, registrar, fotografar, filmar todo esse processo que começou lá no levantamento do problema, nós identificamos um padrão tanto para levantar problema quanto para resolver problema ligado a essa questão ambiental. E aí é que se conclui o pensamento computacional. Começa numa abstração, passa por um algoritmo, por uma decomposição e entra num reconhecimento de padrão. Esse reconhecimento de padrão, dentro da cabeça do aluno, dentro da cabeça da escola, é literalmente um modus operandi que alunos e professores vão descobrir, vão perceber na sua prática, naquele contexto, que serve agora e servirá também no futuro para resolver problemas cuja a orientação e a composição se apresente da mesma maneira. Eu acredito que educadores, pais e alunos podem de verdade ler, estudar e compreender um pouco mais sobre o que é pensamento computacional. É o nosso desafio desse momento e vai trazer grandes benefícios na didática, na pedagogia, de aprendizagem, sobretudo de jovens. E como eu sempre digo, educar é um processo de persistir com delicadeza.